Convido vocês a virem comigo resolver essa questão, onde está sendo pedido o valor numérico de x ao cubo menos y ao cubo sobre x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Isso quando x tiver o valor de 2026 e y 2025. Sugiro que antes você pause e tente resolver e depois confira a proposta de solução. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Para calcularmos o valor numérico dessa expressão algébrica, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode simplesmente substituir o x por esse valor e o y por esse valor. E aí desabar fazer conta. Né? Depois de meia hora a gente chega no resultado. Não é difícil. Subir uma montanha, né, às vezes dá muito trabalho, mas pode não ser difícil, quando você já sabe o caminho. Então a gente já sabe um dos caminhos. Substituir o x e o y pelos valores e fazer um monte de conta. Mas às vezes tem um atalho para chegar lá no topo da montanha, e é isso que a gente vai falar aqui. Esse atalho é um produto notável. Veja, na aula passada nós falamos que quando eu tenho a soma, não é? O cubo da soma de dois termos, isso era o quê? Isso era o produto da soma deles pelo quadrado do primeiro, menos o produto, não é? Mais o quadrado do segundo. Aqui eu tô com menos e não mais, então eu vou precisar agora desse cara aqui, ó. Como é que eu encontro algo semelhante àquele de cima, só que para quando eu tiver menos? É isso que a gente vai fazer. Veja bem, vamos descobrir isso aí. Eu vou pegar aqui um cubo, ok? Pegar um cubo qualquer. Um cubo de aresta. Se eu estou fazer A menos B, igual eu estava fazendo ali, vou pegar um cubo de aresta, vou marcar aqui um cubo menor dentro dele, ó, marcar aqui no cantinho. Esse cubo menor tem arestas da base medindo B. Todas as arestas, na verdade, dele, né? Vamos colocar aqui, ó. Esse cara aqui mede B, ok? B, lá tudo B. E esse outro cubo maior, que eu vou fazer a projeção dele aqui, ó, se ele é maior, né, eu vou fazer uma projeção maior para ele. Eu vou dizer que a aresta desse grandão aqui é A. Tudo bem? Então aqui também vai ser A, a altura vai ser A. Então eu estou com dois cubos, na verdade, não é? Se você olhar com calma, eu estou com dois cubos. Né? Veja, esse cubo menor eu posso chamar de 1. Tudo bem? Se eu chamar esse aqui de 1, esse maior eu posso chamá-lo de 2. Então eu tenho o cubo 1 e o cubo 2. O que acontece se eu calcular a diferença dos volumes entre eles? Ó? O volume 2 menos o volume 1. Vamos pensar? Bom, o volume 2, professor, menos o volume 1, pode ser escrito como sendo o quê? O volume 2 é a área da base, que é A vezes A vezes A, né? A vezes A, né? A área da base, a base dele é 1 quadrado de lado A. Então é A quadrado, só que vezes a altura vai me dar A ao cubo. O volume 1, que é esse menor, também o volume dele é a área da base, que é B vezes B, só que vezes a altura, que é B, vai me dar B ao cubo. Ok? Só que outra forma de fazer isso aqui é o seguinte, ó. O que acontece se eu fatiar esse cubo maior aqui, ó, dessa forma, né? Fazendo esse prolongamento, Aí eu observo o seguinte, se eu fizer isso, ó. Eu observo que eu tenho aqui embaixo um tijolinho, né? Um paralelepípedo, né? De medidas A menos B, concorda? Esse pedaço é A menos B. Esse daqui é A e a altura é A. Então o volume dele, ó, é A menos B vezes A vezes A. Então é esse cara aqui, ó, que eu posso chamar assim, A quadrado vezes A menos B. Ok? O volume desse tijolinho de baixo, a área da base, A vezes A menos B. Quando eu multiplicar pela altura dele, que é B, né? Cadê? Coloquei aqui, vamos colocar aqui a altura dele, B, eu coloquei B. Então A menos B vezes A mais B. Então aqui tá errado, né? Aqui é A, B. Beleza. Maravilha. Então repetindo, esse cara vezes A, que a gente já sabia que aqui era A, né? Esse pedacinho todo era A, mas quando eu tirar B, aqui é A menos B. A menos B vezes A, é a área. Só que eu tenho que multiplicar pela altura, B. Então tá aqui. Perfeito. Esse bloquinho, mais esse bloco aqui, ó, de cima. Quem é esse volume do bloco de cima aqui, ó? Vamos pensar? O volume desse bloco de cima é essa medida, que é A, V é a área da base, né? A base dele aqui, se eu prolongar lá, ó, ela toca lá. Então vai ser A menos B, aliás, A vezes A área da base é A vezes A quadrado, vezes essa altura. Essa altura vai ser quem? Só até aqui, é A menos B. Ok? Que é B. Maravilha, né? B, lá tudo era A, quando eu tirar B, é A menos B. Então vamos escrever isso, ó. A vezes A vai me dar A quadrado. Né? A quadrado vezes A menos B. Então eu tenho aqui, ó, A quadrado vezes A menos B. Tá faltando tirar quem? Eu tirei esse bloco, tirei todo esse de cima. Tem um cara lá atrás escondido, você conseguiu ver? Olha lá, ó. Esse bloquinho aqui atrás, ó, porque
Porque o A, esse aqui, ó, que vem ele, o B só vem até aqui, né? Mas tem alguém lá, ó, que chega a encostar lá atrás, ó. Esse bloquinho escondido é que é o segredo, esse que é o pulo do gato para fazer a demonstração. Quais as medidas desse bloquinho? Vamos pensar? Aqui é B, né? Tudo isso aqui é A, ó. Então eu tenho A menos B, esse pedacinho dele aqui é A menos B. Essa altura dele é a mesma, né? B, essa altura dele é B. E essa medida aqui de trás é B também, ó. B também. Então, na verdade, o volume desse bloquinho aqui, ó, é B, né, que é essa mesma altura. A ordem não importa, né? B vezes B, porque aqui também é B. A área da face aqui, B vezes B, vezes A menos B. Tá? É a mesma coisa que eu fazer aqui, ó. B vezes A menos B, a base, e vezes B de novo. Então a ordem não importa, já que né, as medidas B são iguais em duas medidas. Então vai ser o quê? B quadrado vezes A menos B. Ok? Então, repetindo, o que eu fiz? Peguei o cubo todo, tirei do cubo menorzinho. Outra forma de ver isso, aí quando eu fizer essa diferença, vai sobrar isso que eu calculei. Quem que vai sobrar? Esse bloquinho aqui embaixo, esse bloco de cima e aquele lá de trás. Esse aqui saiu da história, ó. O B saiu da história quando eu tirei ele. Ora, acabou, né? Acabou porque, se você for um bom observador, olha aqui, ó, A menos B, A menos B, A menos B. Vou colocá-lo em evidência, ele é o fator comum. Sobra quem? Sobra A quadrado mais AB mais B quadrado. Como queríamos demonstrar. Ou seja, a diferença do cubo de dois termos é o produto da diferença entre eles por quem? Pela soma dos quadrados deles mais o produto, ok? Esse é o produto notável que vai permitir que, na verdade, é uma fatoração, né? Você sai daqui para cá, você está transformando em produto, então é uma fatoração. Então é essa fatoração que vai permitir a gente resolver aquela questão ali. A questão já está resolvida, você percebeu? Inclusive, se eu quisesse fazer uma radiciação, como da aula passada, onde eu tenho raiz cúbica de x, se agora fosse menos 1, isso sairia no automático, não é? Porque eu tenho aqui, ó, chamando esse cara de A e chamando esse cara de B, eu estou, na verdade, com A menos B, não é? E aí eu observo que eu quero encontrar quem? Eu tenho A menos B, se eu multiplicar por tudo isso, eu encontro o A ao cubo, que vai fazer com que eu elimine a raiz do denominador. Igual a gente fez na aula passada, só que lá era para mais. Tá? Então, para fazer isso aqui, eu multiplicaria em cima e embaixo por quem? O que está faltando aqui? Eu já tenho A menos B, está faltando o A quadrado mais AB mais B quadrado. Ou seja, está faltando esse cara aqui ao quadrado, então é raiz cúbica de x ao quadrado. A vezes B, esse cara vezes esse, né? Raiz cúbica de x vezes 1 vai dar raiz cúbica de x. E ainda tem o B quadrado, 1 ao quadrado. Pronto, se eu multiplico em cima e baixo por isso, acabou a radiciação, né? Acabou a radiciação. Olha aí, ó. Por quê? Porque eu tô com esse cara vezes esse cara. Isso é o quê? Isso é a diferença de cubos. Então é o cubo do primeiro, isso aqui é o cubo x, vai sair da raiz. Menos o cubo do segundo, 1 ao cubo é 1. Pronto, fiz a radiciação, eu tirei o radical do denominador. Em cima nada mudou, tudo bem? Mais raiz cúbica de x mais 1. Então na aula passada a gente fez para mais, aqui a gente fez para menos. Né? Tranquilos? Vamos para nossa questão? Ela tá de graça, né? Agora acabou. Você já percebeu? Olha lá, ó. Quem é a diferença de cubos? Vamos escrever? Diferença de cubos, professor, é a diferença, o produto da diferença, tá aqui, ó. Por quem? Pelo quadrado do primeiro, mais o produto, né? Mais o produto, mais o quadrado do segundo. E embaixo só vou repetir. Ora, você notou que é exatamente o que eu tenho embaixo? Então, na verdade, eu estou querendo calcular x menos y. Mas o x é 2026 e o y é 2025. Então, eu não fiz conta nenhuma. A conta que eu fiz foi essa. A resposta dá 1. A questão sai em menos de 5 segundos, se você souber isso aqui. Ó. Até a próxima.